Quando a gente desenha estruturas de Lewis, tem alguns casos, tipo esse daqui, ó, que para o HCO3-, a gente também conhece com o nome de bicarbonato. Para o bicarbonato, quando eu desenho a estrutura, eu posso ter mais de uma opção de estrutura, de Lewis para representar. E aí, quando eu tenho mais de uma opção, o que que é comum? Fala assim: "Bom, eu tenho mais de uma opção e mais de uma opção correta, não está incorreta". Não é um desenho, assim, que é fácil eu desenhar uma outra opção, mas que não faz sentido. Não, faz sentido. Todas elas vão fazer sentido. Pensando, eu consigo desenhar mais de uma estrutura que faz sentido. E aí, se eu pensar nessas estruturas que fazem sentido, mais de uma delas, quando isso, né, ocorre, eu tenho uma molécula que, quando eu desenho, eu posso desenhar uma dupla numa posição, por exemplo, e numa outra molécula, uma dupla em outra posição, né, essa carga negativa, hora vai estar num átomo, hora vai estar em outro. Então eu tenho mais de uma opção de representar essa estrutura, né, dessa nossa forma molecular aqui, essa condição de mais de uma estrutura correta para a mesma forma molecular, é o que a gente chama de efeito mesomérico, ou, mais comumente, vocês vão encontrar ressonância, tá. Mas se aparecer esse termo mesomérico, tá, ele está relacionado à ressonância. Não sei se o Renan tá escrevendo alguma coisa ali. Tá travado como, hein? Não, ele não atualizou? Ah, ele tá preto e carregando. O Ian tá escrevendo ali também. O Ian falou que tá normal. Pro Jackson tá normal. Ah, porque pode, também tem isso, né? Pode ser que no Discord, o web lá, às vezes dá algum problema. O que é comum também, que o pessoal era isso aí, exatamente o que a Jordana falou. Sair e entrar, né, do próprio canal mesmo. Alguns falam que fechar o aplicativo, mas em geral, quando você sai e entra do próprio canal de voz, né, tende a tende a melhorar. Faz isso aí, Gabriel. E Renan, e vejam, me digam aí se voltou. Ah, o Renan falou que voltou. Gabriel, você já conseguiu sair e voltar? Funcionou? Perfeito, então. Obrigado pelas dicas aí, pessoal. E aí já o Caio e a Jordana, né, só dicas de sair e voltar, geralmente ajuda bastante, resolve a maioria dos casos. Então, né, como a gente estava falando aqui, esses casos onde eu tenho mais de uma possibilidade de desenhar, uma estrutura correta de Lewis, é o que a gente chama de ressonância, é o mais comum, tá, mas também pode aparecer com esse nome, esse efeito mesomérico. Isso aqui vai estar relacionado com o quê? Com deslocalização de elétrons. Ressonância, gente, é assim, vocês vão ver isso aqui muito na orgânica um, muito na 2. Quem for fazer a 3, né, não lembro agora, acho que o pessoal, quem tem alguém da licenciatura na turma, acho que não é obrigatório a 3. Para bacharelado eu sei que é, pra licenciatura, pelo que eu lembro, não. Quem for fazer a 3 vai ver muito também. Então, assim, em química orgânica é muito característico esse conceito de ressonância. Por isso que é bom, isso ficar claro
na mente de vocês. A gente vai ver exemplos na próxima aula, no começo eu vou fazer exercício, né, porque aí desenhando a gente consegue, visualizar melhor, vou falar a introdução da ideia aqui, tá. Mas em linhas gerais, tudo que eu vá fazer, que eu vá representar, um caso aqui tem uma exceção ali, em geral o que se busca, para quê? "Ah, mas eu vou desenhar aqui porque eu acordei com vontade de desenhar a dupla numa posição, a carga numa posição", eu falei: "Não". O que ocorre é que quando eu tenho esse efeito de ressonância, a ideia é buscar minimizar a energia. A mágica, o segredo é esse. Porque imagine o seguinte, se eu tenho uma condição onde a carga está concentrada em um oxigênio, se eu puder, né, se a molécula conseguir deslocar essa carga e espalhar essa carga para o outro oxigênio também, é o que ela tende a fazer. Por quê? Porque quanto menos concentrada, quanto menos pontual for uma carga, o que que acontece energeticamente, né? A energia vai diminuir, ou seja, o sistema ele vai tender a ficar mais estável. Por isso, essa é a justificativa principal para ocorrer isso. Esse efeito de ressonância ou mesomérico que vai causar isso aqui, ó, deslocalização dos elétrons. Quanto mais deslocalizado, mais dispersa for a carga, né, se eu começar uma carga negativa, quanto mais dispersa essa carga negativa é, mais deslocada a nuvem, ah, menor tem de ser a energia, porque eu não tenho uma carga pontual. Carga pontual vai tender a aumentar a energia, tá certo? Então, essa é a ideia geral. Vocês vão ver que, no fundo, na ressonância, a gente desenha várias estruturas, mas tem uma coisa importante que é na vida real, você não tem assim, uma molécula lá, se eu tirasse uma foto dela, né, a microscopia e eu olhasse e conseguisse ver a nível de nuvem eletrônica, eu não veria assim, ora a carga negativa, concentrada num ponto, ora concentrada no outro, ela está mudando ali. A gente vê o comportamento médio, esse saldo, que é o que a gente chama de híbrido, tá. É o mesmo caso, nosso, por exemplo, eu tenho traços do meu pai, tenho traços da minha mãe, geneticamente, mas eu não sou nem meu pai nem minha mãe, eu sou um híbrido, tá. Eu sou, justamente o saldo dessa mistura. Eu tenho traços, tenho características, tá, mas eu não sou um nem outro, eu sou justamente o híbrido, né, genético aí dessa condição, né, dessa junção, tá certo? Então essa é a ideia, por isso que o termo híbrido vai aparecer aqui bastante também. Quando se fala em ressonância, o caso mais clássico, obviamente, é o caso do benzeno, tá? Inclusive, é por isso, se alguém notar algum bug aí na minha câmera, eh, na minha voz principalmente, pode me avisar, por favor. Tá? Eu até pedi para trocarem o modem nessas férias, entre esse intervalo, nesse recesso, né, entre Natal e Ano Novo, porque estava com problema de instabilidade, não sei se resolveu, qualquer coisa vocês me avisem aí, por favor. Falava do benzeno, inclusive por isso que o benzeno, né, vocês vão ver que em alguns casos ele é representado, né, com aqueles 3 tracinhos das 3 ligações, né, duplas ali, alternadas. E em outros casos, você monta o esqueleto, né, e coloca como se fosse uma bolinha ali no meio. Aquela bolinha, né, é justamente para quê? Aquela forma de representar a estrutura é para mostrar que as duplas, elas não estão numa posição fixa, no aqui ou ali na direita ou embaixo, não. Elas estão transitando, então na média, nesse híbrido, eu tenho um espalhamento uniforme desse comportamento ao longo de todas as ligações, né, de modo que quando você olha o comprimento de ligação no benzeno, ele não vai ser nem de uma ligação simples, isolada entre os carbonos, né,
e nem de uma ligação dupla isolada, ele está no meio termo, justamente porque é esse comportamento, digamos que médio ali, desse, espalhamento que ocorre do caráter de ligação no híbrido, tá certo? Então, quando a gente fala de ressonância, olha o exemplo que eu coloquei para vocês aqui, ó. Nesse caso aqui, que tá nessa representação da esquerda, eu poderia imaginar se falar: "Ah, eu tenho as duplas aqui, aqui e aqui, tá alternado, né, então ele é um clássico", porque se a gente pegar, por exemplo, desenho isso aqui, né, se eu faço uma otimização simples computacional, qualquer otimização vai levar em consideração essas otimizações mais comuns aí. Você desenha, às vezes na própria desenho já vai vir correto, assim, porque às vezes o software identifica, mas mais comum é quando você otimiza e vai calcular essa distância aqui, ó. Essa distância dá a mesma distância que essa, que essa, que essa. Todos a distância dos carbonos vão ser equivalentes, eh, e é uma distância característica que não é nem de uma simples, como está aqui, ó, nem de uma dupla, que é o que está aqui, é o meio do caminho, tá certo? E aí esse meio do caminho, muitas vezes é representado assim, ó, porque aí eu tenho essa representação, esse círculo aqui no meio, ele remete a quê? A ideia de que eu não tenho uma dupla aqui, fixa, parada, e aí em outra estrutura aí perdida eu tenho uma dupla aqui. Falo: "Não, na vida real não é nem isso nem isso, é isso. É o comportamento médio", tá. Então, que seria esse é o híbrido que a gente chama, tá certo? Então, em ressonância, cuidado que é um erro bem comum de vocês, eh, cometerem, né, eu já cometi também lá atrás, quando eu estava estudando isso aqui, ó, Orgânica 1, lá em tempo, em 2004, estava estudando Orgânica 1, também era uma coisa até me habituar, porque eu tô acostumado, né, eu fiz Orgânica 1 no terceiro período, então, assim, acostumado com nossa, era geral, né, geral 1 e 2, química geral 1 e 2, equilíbrio, 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 e aí eu já vinha direto aqui, já meti uma seta aqui de equilíbrio, tá. Eh, essa setinha aqui não é de equilíbrio, porque quando você tem equilíbrio, você está representando uma condição em que eu tenho a porção da esquerda, por exemplo, e tem a porção da direita, que é justamente o equilíbrio, elas estão se deslocando ali, ora desloca para a direita, ora desloca para a esquerda, aí vai chegar num ponto que vai estabilizar, vou estabelecer o equilíbrio. Ok. Estou naquela condição de equilíbrio. Mas aqui, não é que eu tenha a estrutura da esquerda, nem que eu tenha a estrutura da direita. Eu não tenho essa exclusivamente isolada, nem essa daqui. Eu tenho, na verdade, o saldo dessa movimentação de elétrons, que seria aqui representado dessa forma, tá? Ou, muitas vezes vão ver com um pontilhado aqui também, né, até essas próprias ligações aqui, você completa tudo, mas não com um traço, mas com um pontilhado aqui, tá, ou não um inteiro, né, mas ele picado aqui ao longo de toda a estrutura, tá. Então, em ressonância, a gente representa assim, justamente porque não é um lado e outro, mas, o saldo disso, que é o que eu estou chamando de híbrido, tá. Então essa seta aqui de dupla ponta, ela vai justamente ser a forma oficial como a gente representa ressonância, tá. Então essa seria a notação correta para a ressonância. Bom, quando eu tenho 2 estruturas diferentes, né, nesse caso aqui, tem 2 representações diferentes, eu posso chamá-las de estruturas de ressonância ou também de formas canônicas. Não é incomum, tá, vocês encontrarem esse termo de: "Ah, representa as formas canônicas", é a mesma coisa que pedir para representar as estruturas de ressonância. Aqui é só o que eu já tinha explicado, né, que benzeno aqui não é no momento um depois outro.
né, mas é o meio termo que a gente chama oficialmente de quê? De híbrido. Então se eu falar assim: "Ah, quem é a estrutura dessas 2, por exemplo, tem alguma delas que contribui mais para o híbrido?" Aquela que contribui mais para o híbrido, por que que é importante, vocês vão ver que na ressonância não é só desenhar, é importante você identificar se por acaso, dentro do que você desenhou, existe alguma, uma, 2, mas em geral uma, que tem um destaque maior com relação, assim, essa aqui tende a ser mais estável. Se ela tende a ser mais estável, significa que ela tende a contribuir mais para o híbrido. O que que significa isso? O híbrido tem mais a cara dela, tá, porque ela vai ser mais forte na constituição do híbrido, tá. Então, quando eu avalio isso, falo assim: "Quem é que contribui mais para o híbrido?", tá. É aquele gene lá, no nosso caso pensando em genética, né, que, o caráter principalmente energético, né, quando tem energia menor, uma estrutura mais estável, que é aquela que vai dar mais, vai contribuir mais para a formação do híbrido. Por que que isso é importante? Porque é assim que você prevê com mais facilidade, você consegue inferir um pouco sobre a reatividade daquele composto, tá. Então você tem uma mãe que é calma e um pai que é mais explosivo. Aí o filho puxou, né, qual foi o gene aí que pesou mais, por exemplo? Foi o explosivo do pai. Então você observa isso, fala: "Bom, quando ele ficar adulto, se essa tendência se mantiver, a tendência é que ele tenha comportamentos explosivos parecido com, por exemplo, com o pai". Então, por quê? Você você tem como fazer mais ou menos uma predição ali, do que tende a ocorrer com base na característica que mais se sobressai. Então, quando eu tenho várias estruturas que fala assim: "Quem é aquela que contribui mais para o híbrido?". O híbrido é só um, tá. Estruturas de ressonância, formas canônicas, eu posso ter várias, o híbrido é só um. Ele se parece mais com quem? Essa ideia de pai e mãe. Ou seja, qual dessas estruturas vai contribuir mais para formar o híbrido? Ah, é uma estrutura, por exemplo, onde eu tenho um átomo que está com um par de uma carga negativa, um par de elétrons não ligante. Isso é bem característico de quê? Pensando em ácido e base de Lewis, de uma base de Lewis. Ah, então esse híbrido aí tende, se eu for fazer uma reação, ele vai tender a participar nessa reação, em geral, ele vai tender como? Pensando nessa porção, doando elétrons. Ah, então essa molécula aqui talvez tenha uma característica mais de doação de elétrons. Aí você já, bom, doação de elétrons não é qualquer reação que ele vai participar em qualquer posição, não, ele vai contribuir dessa forma. Então você começa já a afunilar, né, quais são as possibilidades de interação daquele híbrido em função das estruturas individuais, tá, que vão dar origem àquele híbrido, que é o que ocorre na vida real, tá certo? Então isso aqui é o seu script, tá, e a vida real está aqui na direita, que é o saldo disso tudo. E aí, o que que é importante? Híbrido só tem um, tá. Também não é incomum a pessoa falar: "Ah, eu desenhei aqui, estou com dúvida sobre quais são os híbridos de ressonância dessa estrutura". Híbridos, aqui não vai ter plural para nós, pensando numa mesma molécula, tá. O híbrido é um só. As estruturas de ressonância que eu posso desenhar para formar aquele híbrido é que são várias, tá, podem ser várias. Então essa ideia do híbrido, né, isso aqui são montagens, né, porque aqui seria um híbrido de um sapo com um jacaré, aqui de um macaco com um elefante, né, esses aqui são memes bem antigos, já que o pessoal já montava há uns bons anos aí.
São velhinhos, a imagem nem é das melhores, inclusive. Mas a ideia é que no híbrido eu tenho justamente aquilo que eu comentei com vocês, não é nem um sapo, nem um jacaré, né, é alguma coisa literalmente no meio disso, assim como o macafante aqui, mas esses híbridos, na vida real, eles não existem. Esse aqui sim, né, que é a junção de um cavalo com uma zebra, né, dá origem ao zebralo, e aí esse aqui é um que, de fato, ocorre aí na natureza, e aí percebo aquela coisa, você olha e fala: "Bom, é uma zebra, um cavalo", não é nem uma coisa nem outra, é o saldo, tá, dessa junção. Essa é a nossa ideia de híbrido, por isso que o híbrido para nós é um só. O que vai mudar são as estruturas de ressonância que foram utilizadas para chegar naquela condição. A Professor, oi, pode falar. aquelas estruturas, as duas estruturas de ressonância são a mesma, só posso colocar da mesma forma, né? Você fala, deixa eu voltar aqui. Essas daqui, E, antes do círculo lá, é a mesma, né? o que você quer dizer que é a mesma? Tipo assim, pra mim desenhar ela, é a mesma coisa, uma com a outra, ou tem que ir as duas juntas que formam o outro. Você fala na hora de representar isso, você teria que Isso, representar elas separadas, porque tá vendo aqui, ó, uma hora aqui eu estou representando a dupla nessa parte da direita. Aqui já não está na direita, ó. Aqui tá só uma ligação simples, tá vendo? sim. Então, Aí pra, pode falar. aí pra mim representar o benzeno mesmo, teria que desenhar as duas. Não, o híbrido, você fala? Isso. Não, o híbrido você tem que representar assim, porque quando você Aí, representa as duas, são só as estruturas de ressonância. O híbrido é um só. Então o aí se híbrido é tiver. comum, por exemplo, imagina que assim, se você tivesse a dupla, né, a gente vai fazer exemplos disso naquele exercício que eu comentei, mas se fosse só aqui em cima que mudasse, tá vendo? Uma hora a dupla está na direita, outra hora está na esquerda. Aí como que você desenharia o híbrido? Você colocaria uma linha pontilhada daqui até aqui, para dizer assim, não é uma dupla, mas também não é uma simples, é o meio termo. Ah, sim. Então, as estruturas de ressonância por benzeno são duas. Na verdade, dá para você desenhar três. Tem mais uma aqui ainda. Ah, E dá entendi. Ah, então, são três estruturas de ressonância e só tem um híbrido. isso, exatamente. Certo. Isso, é isso aí. Eu tenho três estruturas de ressonância, que são aquelas representações individuais de onde podem estar os elétrons, mas na vida real mesmo vai ser um comportamento, uma média, uma espécie de média aí, desse conjunto, que aí seria uma só. Eu falo uma espécie de média, porque assim, as três que a gente vai desenhar vão ser equivalentes com relação a não ter uma que contribui mais, elas vão contribuir por igual. Por elas contribuírem por igual, é que eu tenho essa característica aqui, tá? Mas, por exemplo, se essa daqui fosse a que contribuísse mais, aí isso vai se refletir lá no meu híbrido. Mas, em Professor, geral, é exatamente o que você falou. Eu tenho três aqui representações de estrutura de ressonância para o benzeno e o híbrido é só um. e se cair, por exemplo, uma pergunta, represente a fórmula molecular do benzeno. Aí, no caso, eu desenhar a ressonância ou o híbrido? Se você tiver que representar a estrutura molecular do benzeno, em geral, você pode representar uma delas, das estruturas de ressonância. Essa ou essa, se te pedir só uma, entendeu? Geralmente, Uhum. quando você tem que desenhar as estruturas de ressonância, a pergunta é mais específica, fala, representa as formas canônicas ou estruturas de ressonância do benzeno. Aí você sabe que vai ter que desenhar mais de uma. Ou ele vai Ah, falar, representa o híbrido. Se não falar nada, em geral, falar, desenha a forma molecular. É você desenhar uma das estruturas de ressonância, como se fosse desenhar a estrutura de Lewis. Desenha uma estrutura de Lewis. Você pode ter mais de uma, mas se ninguém falar nada, só pedir uma, você desenha uma delas só, não, certo, obrigado. tá? De nada.
E aí, pessoal, a gente é parado aqui no zebralo, né, como eu falei com vocês, quando a gente vai pegar, por exemplo, um butadieno e eu vou comparar com benzeno, o que eu tenho no butadieno? Aqui, uma ligação dupla, aqui uma simples. A dupla mais curta, tá, 134,9, e a ligação simples mais longa, 146,7. Então eu tenho tamanhos diferentes para as ligações. No caso da dupla isolada, porque no butadieno eu tenho uma dupla fixa aqui, pensar nessa condição. Eu tenho uma dupla aqui e uma simples aqui. Quando eu olho separadamente, os tamanhos são diferentes. No benzeno, se de fato não tivesse ressonância, se fosse só essa estrutura aqui na vida real, não mudasse nada, não tivesse esse deslocamento de elétrons, o que eu observaria? A mesma coisa do butadieno, certo? Só que se a gente for medir isso no benzeno, a gente não vai observar o mesmo padrão, a gente vai observar de tamanhos diferentes, a gente vai observar um mesmo tamanho, né? Aproximadamente aqui 139,9 para todas as ligações. E olhem só, não só a característica, olha o redundante aqui. Olhem não só a característica de ter um único valor, mas de qual valor é esse. Por quê? Percebam que 139,9 é um valor que está entre o 134,9 e o 146,7, o que significa que é algo intermediário entre esses dois extremos, tá? Então eu tenho um valor único e um valor que está no meio termo, não é nem uma dupla, não é nem a característica de uma dupla pura ou de uma simples, né, relação simples isolada. É algo no meio do caminho, esse 139,9, tá certo? Esse é o saldo do fenômeno que a gente observa, e é caracterizado por esse nome de ressonância. Epa, tá vivo. Efeitos especiais do remoto, garrafa voando. Então, quando a gente observa, né, esse panorama, é aquilo que eu comentei com vocês, se for pensar em termos de reatividade, eu não vou pensar só num isolado aqui, não, eu tenho que pensar no meu híbrido, como que é a característica dele, porque é assim que a molécula vai reagir, tá. Se eu pensar aqui agora, um exemplo aqui de ressonância, eu tenho aqui essa molécula, tá, um acetato, né, um íon acetato aqui, ó, eu posso desenhá-la assim, mas eu também posso desenhar assim, ó. O par de elétrons, né, tá aqui em cima formando uma dupla, e aqui embaixo eu tenho o quê? A carga negativa. Mas eu poderia desenhar o contrário, a carga negativa em cima e a dupla embaixo, tá? Ó, a representação da ressonância. Como é que você desenha o fluxo? E isso é importante. Quando eu vou desenhar um exercício que pede assim, desenha as estruturas de ressonância, você desenha as estruturas individuais, mas o ideal, inclusive para justificar a mudança de uma para outra, você desenha uma como base e vai mostrando o que você movimentou, porque lembra, a ressonância basicamente é a movimentação dos elétrons. Então, o que você movimentou de elétrons para chegar na outra? Aí você justifica a sua estrutura de ressonância, tá? A sua proposta de ressonância. Então, se eu pensar aqui, ó, eu pego esse par de elétrons, desloco para cá, formo uma dupla aqui, e aí automaticamente o carbono, ele só suporta quantas? 4 ligações. Mais do que 4 é crime, ele não aguenta. Então, chegou aqui, ó, formou que a condição que seriam 5 ligações, eu vou precisar romper uma delas. Quem vai romper preferencialmente é essa aqui, que é a mais fraquinha, tá? Dentre as demais. Então, formei uma dupla aqui, vou romper a ligação pi aqui, tá? E esse par de elétrons vai ficar onde? Agora localizado no oxigênio. Aqui, tá? Representado por essa cor rosa aqui, tá? E aí eu tenho um par de elétrons localizado aqui em cima. Consequentemente, eu tenho esse trânsito. Ora a carga negativa estaria aqui embaixo, ora em cima.
No saldo, né, se eu pegar computacionalmente, por exemplo, desenhar o MAP, que a gente chama, que é o mapa de potencial eletrostático, que é isso aqui, se resolver muito em orgânica, aí vai aparecer, e por padrão, né, a gente ajusta lá geralmente para onde tem a densidade eletrônica maior, ficar a cor vermelha, e onde tem menos elétrons, menor densidade eletrônica, ficar azul. Então, se a gente for olhar aqui, ó, os tons de vermelho, o que que eu estou observando aqui? Eu não tenho um vermelho mais forte embaixo ou mais forte em cima. Percebe que eu tenho um tom distribuído por igual aqui. Por quê? Porque o saldo, o híbrido, tem essa característica de eu ter uma porção negativa por igual. O que significa que se eu for reagir, né, e algum ataque envolver a porção negativa do acetato, a probabilidade do ataque ocorrer em cima, se eu fosse pensar nessa molécula estática, né, parei aqui, congelei. A probabilidade desse ataque ocorrer aqui por cima ou por baixo vai ser a mesma. Por quê? Porque a distribuição é uniforme aqui. E aí a gente representa aqui, ó, né, pensando nessa até pergunta que me fizeram aqui, se eu fosse pensar nas individuais, estruturas de ressonância, seria isso da esquerda, para o acetato. Aí o Renan perguntou: "Mas e o híbrido?", né, se eu fosse desenhar uma condição sem aquela bolinha lá, que é o padrão, né, porque eu falei o pontilhado é isso aqui, ó. Quando eu desenho isso aqui, eu estou representando o quê? Que entre esse trio aqui, esses 2 oxigênios e um carbono, eu não tenho nenhuma ligação dupla, exclusiva, nenhuma simples, tá? É algo que está no meio do caminho. E aí não só isso, eu estou representando inclusive a carga formal aqui, como sendo meio para esse oxigênio, meio para esse. Óbvio, eu não tenho não peguei o elétron e dividi pela metade, tá? Aqui é só uma representação para a gente entender o quê? Que essa carga ela está distribuída uniforme entre essa região aqui, tá? Que é o que a gente observa aqui, ó. Eu tenho essa distribuição uniforme da carga, tá? Isso aqui, óbvio, vai ser muito útil para nós em que aspecto? Auxiliar a prever reatividade, tá certo? Um outro exemplo, fora do octeto aqui. Esse CAT aqui, propenil, tá? Agora carga positiva. Se eu pegar o par de elétrons, deslocar para cá, ó, eu vou estabilizar esse carbono, né? Ele não vai ser mais positivo, tá neutro. Só que a carga positiva passou para quem agora? Para esse outro carbono. Ressonância. Eu estou espalhando, falar, espalha a carga positiva também, sim, porque quanto mais você espalhar qualquer carga, a energia tende a quê? A diminuir. E isso tem uma vantagem, porque se você não tivesse essa opção e essa carga ficasse confinada aqui, na hora de ocorrer um ataque, por exemplo, que envolvesse a carga positiva, ele ia estar destinado a ocorrer provavelmente em qual posição? Nessa parte da direita aqui, pensando no sistema congelado. Só que como eu estou espalhando essa carga, olha aqui o híbrido, ó. Aquele caráter intermediário e a carga distribuída por igual entre esses 2 extremos, que é o que a gente vê na figura aqui também, né, os tons de azul aqui, ó, por igual. Então, se o ataque vai envolver essa porção positiva, ele tem aproximadamente vai ter a mesma probabilidade de ocorrer nessa posição ou nessa posição aqui. A gente já está prevendo reatividade, né. Esse mapa aqui é muito útil, você pensa que aqui é simples, né, 3 carbonos, aí você pensa, por exemplo, que você vai tentar melhorar a solubilidade de algum medicamento, e aí você sabe que tem que colocar ali um cloro em alguma posição para formar um cloreto, na verdade, para formar um sal, e aí melhorar, essa estabilidade. Então esses derivados de cloro, a gente vê muitos medicamentos, assim, cloridrato de alguma coisa, né, são esses derivados de cloro. Mas você tem que produzir isso. Se você vai fazer uma reação dessa molécula muito complexa, se não for um caso muito simples, já conhecido, tal, pode ser que você, né, seja do cloridrato ou de outros substratos, né, substituir, você precisa reagir ali,
muitas vezes você vai olhar para essa estrutura, tá? Para tentar ter uma visão geral. Você sabe assim, você vai ligar uma porção que é negativa. Então, preferencialmente, você vai precisar de um sítio positivo ou ativar algum sítio para ficar positivo. Então, você olha esse mapa pelas cores, uma molécula complexa, você já tem uma visão melhor de onde seriam os sítios preferenciais de reação. Tá? Por isso que esse mapa é bem interessante. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar só do octeto. Deixa eu ver. São 3 slides, né? Eu vou falar deles. A gente fecha isso, aí eu deixo o exercício e a gente corrige na próxima aula. Tá certo? Bom, aqui a ideia é simples. Qual é a ideia aqui? É identificar isso, ó. Qual estrutura de ressonância contribui mais para o híbrido? Ou se tem empate, tá? Pode ser que tenha empate. Tem alguns critérios. Né? Primeiro deles, né? Em geral, a gente olha isso aqui como sendo umas regras de ouro aí para a gente identificar as estruturas de ressonância que tem maior contribuição, né? Qual estrutura tem mais contribuição? Vamos pensar aqui no formaldeído, tá? Eu tenho essas duas estruturas, ó. Desenhei essa, o fluxo veio para essa daqui. Ok. O que eu busco primeiro? Eu vou buscar uma condição em que eu tenha o máximo de octetos possível. Se eu olhar entre essas duas, quem é que está ganhando? Quem contribui mais? O híbrido vai ter mais a cara de quem? Dessa da esquerda. Por que ele vai ter mais a cara dela? Olha para a direita. Esse oxigênio, ele tem 8 elétrons. Ok. O octeto para ele está ok. Mas e esse carbono? Esse carbono só tem 6. Então ele não está com o octeto completo. Aqui, o carbono está com o octeto completo. Tá? Mas aqui não. Então, nessa condição em que eu tenho o octeto completo aqui na esquerda, essa estrutura vai contribuir mais para o híbrido do que essa. Ok? Bom, haveria mais uma possibilidade? Depois vocês tentem racionalizar a respeito dessa questão aqui, porque eu poderia ter uma outra estrutura, menos provável, ó. Já estou adiantando aqui um spoiler, que seria pegar esse par de elétrons e, ao invés de deslocá-lo para o oxigênio, deslocar para onde? Para o carbono. Aí eu vou ter uma inversão dessas cargas aqui. Depois vocês tentem fazer isso, né, deslocar esse par para o carbono e ver como é que ele vai ficar. E se vai mudar essa questão da contribuição, do híbrido. Tá? Segunda regra, as cargas, elas preferencialmente precisam estar localizadas onde? Em átomos, né, com eletronegatividade compatível. Isso é parte que vocês vão ver já quando desenhar aquela estrutura anterior. Tá? Vocês vão ver uma coisa que vai contra essa regra aqui. Se eu pegar aquela carga, par de elétrons, deslocar em direção ao carbono ao invés do oxigênio. Então, se eu olhar essa estrutura aqui, ó, o que eu estou observando aqui? Ó? Eu tenho essa possibilidade do oxigênio negativo, ou pego o par de elétrons, formo uma dupla, automaticamente, como o carbono não suporta 5 ligações, eu venho com esse par e jogo para cá. A carga negativa está aqui agora, correto? Vou comparar as duas. Quando eu olho o híbrido, calculo lá computacionalmente o mapa de potencial eletrostático, olha quem aparece. Esse daqui. Tá? E nesse daqui, ó, olha a carga negativa, onde é que está? Essa daqui. Ó. Essa é a preferencial. Ah, mas por que essa é a preferencial? Porque, nesse caso, se fosse pensar no octeto, a primeira regra, a gente faz geralmente pela sequência. Octeto. Deu empate? Deu. Por quê? Em ambas as estruturas de ressonância, eu tenho octeto completo para todo mundo. Agora, e a segunda regra? O octeto bateu. Vou olhar a segunda. Onde é que estão as cargas negativas? Tem carga? Tem. Onde é que elas estão localizadas? Tá bom. Elas, ou eu tenho a possibilidade de localizar uma carga negativa no oxigênio, ou no carbono. Quem comporta melhor a carga negativa?
aquele que tem a eletronegatividade maior, tá? Ele consegue acomodar melhor essa carga. E nesse caso, quem é? O oxigênio. Então, essa estrutura vai contribuir mais para o híbrido. E é inclusive o que a gente vê quando faz a simulação computacional. Tá certo? Um outro caso aqui, eu tenho, ó, carga positiva, né? Tá bom. Aqui a carga positiva, ela está localizada no oxigênio e aqui, né, carga positiva está localizada no nitrogênio. E aí fica a briga ali, fala, bom, mas não faz muito sentido, né? Porque como é que a carga positiva, ela deveria ficar melhor em quem? Não no mais eletronegativo, né? Ela ficaria melhor acomodada no menos eletronegativo. Só que eu estou falando para vocês aqui que essa estrutura contribui mais para o híbrido do que essa, onde a carga positiva estaria no átomo menos eletronegativo. Por que vocês acham que essa da esquerda aqui que está ganhando? Então, se eles empataram no quesito quantidade, né, de ligações disponíveis para fazer, se eu fosse pensar na outra regra, e eu somar aqui, ó, quantos elétrons tem esse nitrogênio? Se eu for contar os elétrons aqui, ó, tá vendo? Ele tá fazendo uma dupla, né? Então ele tem 4 elétrons aqui, mais 2 aqui, 6. Esse nitrogênio não tem octeto completo, porque ele só tem 6 elétrons. Esse nitrogênio aqui, ele tem 8 elétrons, tá? Então ele tem octeto completo. Então, nesse caso, a, a diferenciação energética entre os dois é que um tem o octeto completo, que é o da esquerda, e o outro não. E a regra 1 engole as demais. Então, assim, se eu tenho uma estrutura onde eu tenho o octeto completo, a tendência é que eu tenho mais estabilidade, porque eu vou distribuir esfericamente essa carga, mas a carga negativa está no nitrogênio. Só que aqui eu tenho elétrons suficiente para distribuir, né, no orbital, e eu tenho uma distribuição esférica da carga. A distribuição esférica vai conferir uma distância maior entre os elétrons e automaticamente eles mais distanciados, de uma forma mais uniforme, eu vou estabilizar o sistema. Tá? Então, por isso que o octeto ganhou aqui nesse caso. E a nossa regra 3 é justamente qual? Estruturas que eu tenho, né, menos separação de cargas opostas, elas também vão contribuir mais. Então imagina assim, empatou o octeto, todo mundo tem octeto, todos os átomos mais eletronegativos estão com carga negativa, os menos estão com carga positiva, ou seja, as cargas estão distribuídas adequadamente, né, de forma coerente em relação à eletronegatividade. Qual é um outro critério que pode surgir? A separação de carga. Porque se eu olhar a estrutura da esquerda, ela está neutra. Se eu olhar a estrutura da direita, ela tem carga. E para separar essa carga, para eu ter esses polos, um polo negativo, um polo positivo, essa separação de carga aqui envolve energia. Então, ter carga separada, né? Essas cargas separadas, ou essas cargas opostas separadas aqui, ou uma condição neutra, a condição neutra é mais favorável, tá? Desde que tenha empatado no octeto, a coerência de onde está a carga, porque perceba aqui é oxigênio, é oxigênio. Então, esse aqui está positivo, mas ele também é oxigênio, tá? Então, se fosse pensar, tá no empate aqui. E aí eu vou gastar energia para separar, tá? Não é favorável. É, aqui é um outro caso, tá? Onde eu tenho aqui, ó, neutro e separação de cargas opostas. Falo, nossa, mas e agora? Um tá neutro, o outro tem separação, e o que tem separação tá com essa bendita setinha vermelha aqui, que é aquela que indica quem contribui mais. É esse aqui? É. Por que que essa da esquerda contribui mais do que a da direita? Se a gente for pensar. De novo, lembra que eu falei que olha primeiro o octeto,
depois, a coerência da carga. Se eu olhar o octeto, o enxofre aqui tem 8. Agora, o enxofre aqui também tem 8? Não. Ele tem 8 só aqui, ó. Só pegando essas ligações que estão na vertical, aqui ele já tem 8, tá? Então, ele tem 2 duplas aqui, então são 8 elétrons, mais 2 aqui 10, mais 2 aqui 12. Ele tem 12 elétrons, tá? Por que que ele tem 12 elétrons? Porque ele não está no mesmo período do oxigênio, do nitrogênio, tá? Ele está um período depois, tá? E no período do enxofre, ele não tem ali no ele tem disponível, né, a partir do terceiro período, orbital D. E aí ele está usando esse orbital D para fazer o que a gente chama da expansão da camada de valência. Ele pode ter mais do que 8 na última camada, tá? Então, nesse caso que ele tem 8, seria o que contribui mais, a condição mais estável. Aqui, ele está neutro? Sim, mas ele não tem um octeto. Ele passou. Porque a questão do número mágico do octeto é você ter uma distribuição esférica da carga. Não é nem menos, mas também mais também não. Tem que ser bateu o número, o 8, tá? Então, então, por isso que nessa estrutura aqui, que são as pegadinhas que aparecem aí, você olha e fala: "Ah, esse aqui tá neutro, eu vou nessa". Lembra, olha o octeto primeiro. Ah, passou, empatou todo mundo, aí você vai para 2. Vou olhar assim, carga negativa, por exemplo, está no mais eletronegativo, a carga positiva está no menos eletronegativo. Ok. Aí eu vou olhar a separação de carga. Se o octeto já não bateu, não preciso olhar o resto. Falou, o octeto vai contribuir mais para a estabilidade. Esse aqui é a estrutura que contribui mais para o híbrido. Ok? Bom, esses são os exercícios, né? Tem esse slide aqui, tem o par aqui, tá vendo? É só tentar identificar cada letra, é o da esquerda ou da direita, que é o que contribui mais para o híbrido de ressonância. Quem ganha aqui na contribuição? Aqui são algumas estruturas de ressonância para desenhar, tá? Tem que desenhar pelo menos 2 aí, 3 estruturas, né, de ressonância aí, quando possível, essas 3. E a gente tem outro exercício também, que é o cloreto aqui de nitrosila, né, o ONCl, para que vocês tentem desenhar toda a estrutura de ressonância com o octeto completo. Eu posso desenhar estruturas aqui que não tem octeto completo, mas aqui está fechando já. Falou, ó, desenha lá no slide anterior, não fechava isso. Tinham várias moléculas, falou, desenha estrutura de ressonância. Aqui eu estou fechando, ó, estrutura de ressonância com octeto completo.